Nada adianta uma igreja barulhenta se não tiver amor. Bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Bom, nessa semana nós tivemos um Sunset especial, como nós temos tido alguns meses, no último domingo do mês, no último sábado do mês, o pastor Jaime quem ministra a palavra para nós. E assim como tem acontecido nos últimos meses, dessa semana ele trouxe uma mensagem uma mensagem mais reflexiva, não tanto de ensinar, mas algo que ele trouxe é para pensarmos na como nós estamos nos portando, a maneira que nós somos como igreja. Sabe, ele trouxe o versículo de Coríntios que diz que ainda que eu falasse a língua dos homens, as línguas dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, de nada adiantaria se eu não tivesse amor. Seria como um sino que ressoa e uma palavra um pouco mais difícil, a gente tem que ler na TLH para poder entender. Ser mais fácil. Exatamente, mas enfim, é como sino que ressoa, que só faz barulho. Sabe, é uma igreja que ora faz isso, faz aquilo, tem as suas atividades, mas sem o amor, principalmente quando ele comentou pelas almas, pelas pessoas que estão lá fora, pelas pessoas que passam, pelas pessoas que estão no nosso dia a dia, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente não tivesse amor por elas, não adiantaria, sabe, fazer muitas coisas, mas não ter o amor pelo próximo, não sentir a dor, a compaixão. Exatamente. É algo muito interessante da gente pensar, né? Porque para a gente acabar não caindo num ciclo de que a gente vai pra igreja, só faz barulho e fala, Deus, a gente vai fazer, Deus, a gente vai evangelizar, a gente vai fazer o céu descer e tal, e tal, e tal, e a gente fica naquele barulho, só que aí a gente pisa o pé para fora da igreja, a gente não consegue, isso foi até um exemplo que o pastor Alan deu depois que o pastor Jaime tinha dado a palavra, um entendimento. A gente pisa o pé para fora da igreja e em casa a gente trata os nossos pais mal, por exemplo. A gente trata os nossos familiares mal. A gente é ignorante com nossos amigos, com aqueles que estão ao nosso redor. A gente não tem amor para com outros na rua, ainda que sejam pecadores, né? Mas nós também um dia fomos pecadores. Nós fomos também, é verdade. Né? Jesus, como ele sempre fala, né? A gente não pode esquecer que um dia a gente também já esteve do lado deles. Do outro lado. É verdade. E Jesus olhou para nós com amor, mesmo nós sermos o pior, sabe? O pecado, a sujeira, tudo que há em nós de ruim. Cristo ainda assim, sendo Deus perfeito e santo, né? Sem pecado nenhum, olhou para nós com olhares de amor. E nós, sendo errados ainda que lavados, né, no sangue de Cristo, mas ainda tendo a natureza humana, sim, não conseguimos olhar para o nosso próximo com amor. É verdade. E algo que ele veio trazendo, justamente aqui no nosso contexto, né, da região central, nós temos determinados grupos que têm mais quantidade de pessoas em mais quantidades. E aí ele sempre comenta, ele fala assim, olha, você vem pra igreja, você ora, você busca, você louva, sim, mas quando você vira a esquina, entra na Praça da República, vai chegando no metrô, você se depara com uma pessoa em certa situação, em determinada prática, e você torce o nariz, você não cumprimenta, sabe, você não dá um bom dia, você passa perto e fala, tá lá, Satanás. E vai se afastando da pessoa e ele sempre fala, isso não é o amor. Sabe, o amor que a gente precisa ter por essas pessoas. Nós já estivemos do outro lado, é uma pessoa que tem pai, que tem mãe, é uma pessoa que é pai, que é mãe, que tem irmão, que tem irmã. E não adiantaria, né? Não pega no pé, mas ele sempre comenta sobre a importância disso. Sabe, a gente sair da igreja, a gente amar as pessoas, seja no ambiente de trabalho, uma pessoa como o José estava falando, ainda que esteja numa prática errada, ainda que esteja numa prática pecaminosa, ainda que esteja fazendo aquilo que é mal aos nossos olhos, é mal aos olhos de Deus, ou às vezes até mesmo mal aos olhos da sociedade, sabe? Mas a gente não pode deixar de dar uma boa palavra, às vezes até um bom dia, uma boa tarde, ter um bom relacionamento, sim, né? Algo que eu sempre me recordo assim do versículo que fala, se possível, tende paz com todos, sabe? Se depender de você, tende paz com todos. Isso é muito forte. E é isso, sabe? A gente ter paz com todos, independente da prática, saber justamente o amor. Se tiver uma oportunidade de falar, de repente comentar sobre Jesus, dar uma palavrinha, tudo bem, mas caso não, a forma como a gente trata isso é muito importante, porque mostra o que está realmente dentro do nosso coração. Exatamente, mostra realmente a natureza que está em nós, o Cristo que está em nós. Se está em nós. Se está em nós, porque vamos imaginar o seguinte, você é uma pessoa que no seu trabalho, você é alguém que trata mal todo mundo, uma suposição, trata mal todo mundo e tal, é ignorante. Aí, um dia a pessoa descobre que você é crente.
qual vai ser a imagem que ela vai ter de Cristo. Você é o mais próximo, ou deveria ser o mais próximo de Cristo naquele lugar, porque talvez você seja o único crente da sua sala, você talvez seja o único crente da sua faculdade, talvez você seja o único crente do seu trabalho. Qual é a imagem que as pessoas estão tendo de Jesus através da sua vida? É verdade. A gente tem que pensar nisso, né? Porque a gente carrega é uma responsabilidade. Somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Então, se a gente não está fazendo isso, talvez a gente esteja atrapalhando. É verdade. Pastor Jaime, ele sempre fala, né, que a gente tem coisas que a gente faz ou deixa de fazer que as pessoas elas podem até não comentar, mas elas falam, poxa, eu não esperava isso de um cristão. Sim. Poxa, eu não esperava isso daquele rapaz da igreja, não esperava isso daquela moça da igreja. Poxa, ele reagiu de determinada forma, ele agiu de determinada forma, ele falou certa coisa, ele deixou de falar certa coisa, ele deixou de fazer certa coisa. E ele fala, poxa, mas eu não esperava isso de um cristão. Sim. Poxa, eu não esperava isso de você. E até o contrário mesmo, até com relação a cometer algum ato que a gente não deveria, cometer um pecado, uma desobediência. Eu lembro que teve uma amiga nossa lá do Rio de Janeiro, a líder dos adolescentes do Rio de Janeiro, e ela falou que na época de escola dela, o pessoal se cortava do ciclo dela e das pessoas que ela tinha na sala de aula. E ela falou assim que uma vez para se sentir, eu não lembro qual foi a palavra, mas... Incluída? Acho que foi para se sentir incluída, ela se cortou também. E aí quando ela chegou na escola cortada, ela esperava ser abraçada por aquele grupo, ela esperava ser entendida, compreendida. E aí teve uma menina que falou assim, poxa, mas por que você fez isso? Sabe, dessas pessoas eu até esperava, mas você não, porque você esperava coisas boas. Eu esperava que você fosse diferente, sabe? Ali se constrangeu tal, e aquilo marcou isso nela, né? E as pessoas, elas observam a gente. No caso da amiga dela, ela falou, né? Poxa, não esperava isso de você, mas quantas pessoas observam as nossas ações e falam, poxa, caramba, não esperava isso desse irmão, dessa irmã, mas eu não esperava isso de uma pessoa da igreja. E isso acaba que influenciando o nosso amor, sabe, né? Do que adianta, né? Sim. Poxa, fui numa vigília, a gente orou, tal. E aí você comenta no trabalho, mas eles veem a sua ação. Eles veem a forma como você trata as outras pessoas, a forma como você vê, sabe? Se acha superior ou se acha que é melhor, esquece de onde você já esteve, esquece às vezes até das pessoas que você ama, onde elas estão, e destrata ela. E isso seria esse versículo que o apóstolo Paulo falou e o pastor Jaime comentou com a gente. Ele deixou essa reflexão, foi realmente uma mensagem bem reflexiva que vai aparecer aqui no cardzinho. Sim. E você pode acompanhar as duas partes de mensagem dele, foram bem interessantes. É muito interessante isso que o Iago falou, porque às vezes as pessoas veem, no Instagram você está sempre postando ali, culto abençoado, nossa, vigília, versículo, devocional, isso, aquilo. Mas a pessoa vai, no Instagram é uma coisa, mas a pessoa que, só Deus sabe como que é essa pessoa. É verdade. Às vezes você que tá assistindo isso, talvez tenha algum cargo um cargo superior na sua empresa. As pessoas que veem você, elas têm que te enxergar. Claro, você é uma autoridade, mas você tem que tratá-las com respeito, né? Você deve tratar essas pessoas com respeito, porque é isso que Jesus faria. Sempre bom a gente pensar nisso. O que Jesus faria nesse ambiente, como Jesus trataria. Eu tenho um exemplo disso. Eu terminei a escola no passado, me formei no ensino médio, sou bem novo. Menino novo. E faz parte da minha história de conversão verdadeira, porque antes eu era apenas convencido era os deuses. Um pé no carro, um pé na igreja, no mundo, mais no mundo do que na igreja. Sim. E eu vivi durante o meu ensino médio, né, o primeiro ano eu vivi totalmente no erro, totalmente no pecado, né? E eu até tinha vergonha quando surgisse o assunto sobre religião, cristianismo e tal, dentro da sala eu sempre fugia, me esquivava assim, porque ainda que eu estivesse errado, eu sempre falava, caramba, se eu falar pro pessoal a consciência que eu sou crente, ele vai, calma aí, você... Me explica direito. Logo me você. explica direito, me mostra. Não. E quando eu mudei de escola, o Senhor me fez, porque eu era novo, não conhecia muita gente, e o Senhor me fez essa pergunta, até quando você vai manter essa fantasia, essa mentira? O que você quer? Você quer continuar no mundo ou você quer realmente assumir quem eu criei pra você ser, a sua identidade em mim? E eu não sabia de nada, cara. Eu era muito maturo espiritual, não sabia de nada. Pra mim era só mais uma religião.
E eu falei, não vou mais envergonhar o nome do Senhor e tal, vou fazer certinho. E naquele momento eu assumi, aconteceu tudo que aconteceu até a minha conversão, eu comecei a ser crente mesmo, de verdade, né? E eu fui crescendo espiritualmente, o pessoal da sala começou a me ter como luz naquele lugar sem eles perceberem, porque todas as vezes que alguém, vamos supor, falava um palavrão, vinha outro e falou, calma aí, o José tá aí, respeita, sabe? Pô, não fala assim, o José tá ouvindo e tal. Sem eu nunca ter falado nada, tipo, falar, ô pessoal, me respeita. Não, eu nunca precisei falar nada. Porque as pessoas reconheciam Cristo em mim. E não querendo me engrandecer, tá amarrado em nome de Jesus, mas é um exemplo. Que se você, no seu trabalho, as pessoas não reconhecem Cristo em você, talvez você esteja vivendo um cristianismo errado. A forma como pratica, a forma de como repente você alguma fala, ação, é verdade. enfim. Algumas coisas que você faz, elas não esperam e aí... Exatamente. Interessante isso aí. Uma das coisas, né? Uma das formas, e teve uma outra parte assim, que o missionário, não, o pastor já, né? Ele tava pregando e aí ele mudou, assim, ele deu um outro versículo e aí ele mudou a forma. Ele começou a falar sobre orar para aqueles que vos maltratam. Demonstrar esse mesmo amor, mas para aquele que vos perseguem e vos maltratam. E é um assunto assim que, poxa, a gente poderia deixar um tempo de mesa à parte, assim, só para falar disso, porque poderíamos falar por hora. Que, sabe, quando Jesus ele fala sobre amar aqueles que vos perseguem, né? Não orar, Sim. Mas o versículo fala amar aquele que vos perseguem e vos maltratam, sabe? Não é o que você tem que ficar abraçando aquela pessoa que fala mal de você, não, mas é orar. E é algo que essas semanas, assim, o Senhor vinha falando comigo, eu estava lendo o livro do missionário R.I. Soares, que chama Presente, uma dádiva que abençoa quem o dá. E inclusive... Tem no Shopping do Povo. É verdade, você que estiver aqui na frente da sede, no número 821. Eu acho que é. Na frente da igreja. Você vai sair da igreja, você vai lá pro lado esquerdo, assim, vai dar escrito Shopping do Povo. E se você for de longe, você pode acessar o site spovo.com.br. Tem que fazer e lá mexendo, você pode, exatamente. Tem que fazer a boa. Você então visite no Shopping do Povo, o site spovo.com.br, e lá você encontrará o livro do missionário R.I. Soares chamado Presente, uma dádiva que abençoa quem o dá. E não somente esse, mas outros livros do missionário e de outros grandes homens de Deus. Do missionário, Bênçãos de Inverno, Verão, Outono, os livros T.L. Osborne, grandes homens de Deus, Reagan, é verdade, muitos outros, Derek Prince, você vai encontrar Bíblia, todas muita as versões, coisa. Bíblia infantil, Bíblia adulto, Bíblia para as mulheres que vencem, Bíblia para homens que vencem, Bíblia com comentário do missionário, Bíblia de tudo. Aí vai que vai. O que você precisar relacionado ao mundo cristão, spovo.com.br, ou saindo da igreja, virou ali lado esquerdo, é só você virar o rosto, não precisa nem virar o corpo, você olhou o rosto mais ou menos, você vai olhar a 2 horas. Você vai dar 2 horas assim. Tá dando até as coordenadas, exatamente, gente, aí você vira assim o rosto assim, 2 horas, e aí vai estar lá o Shopping do Povo e você encontra todos esses livros lá. Exatamente. É verdade. E falando agora sobre esse livro, você que tem a respeito do perdão, quer saber um pouquinho mais, compre ele, porque vale muito a pena. Ele fala sobre as recompensas de você orar, das recompensas de você orar por alguém, de você amar aquele que vos persegue e vos maltrata. Sim. Sabe? E fazer oração justa. Ele fala muito a respeito do perdão, sabe? Da gente, poxa, aquela pessoa fez isso, mas nós não temos o direito, sabe? De carregar a mágoa dentro de nós, mas nós devemos orar. E aí ele trata de um Provérbios 16 ou 18, não lembro. Mas ele fala assim, aquele que envia presentes alarga os seus caminhos. Algo bem parecido. E então ele começa a tratar os presentes espirituais, não presente natural, como também o apóstolo Paulo fala que hoje nosso ministério não é um ministério carnal, mas é um ministério espiritual. Sim. Então você não precisa também enviar um presente para aquela pessoa, mas orar por ela. Sim. E você fazendo essas intercessões, tem essa recompensa que o Senhor vai alargar o seu caminho, sabe? Vai, às vezes uma bênção, alguma coisa que você precisa, que você ora, que não está acontecendo na sua vida, às vezes pode ser que isso esteja acontecendo, você não esteja amando aquele que vos persegue e vos maltrata, você não está demonstrando amor. Você está sendo uma pessoa barulhenta, uma igreja barulhenta, que ora, que tudo, que
poxa, Senhor, eu tô buscando, tô fazendo a coisa certa, eu tô agindo na santidade, eu tô ali buscando a tua palavra, eu tô orando, tô servindo, mas isso não acontece. Pode ser que uma das causas disso seja esse amor que não é demonstrado. Exatamente. As pessoas que você persegue, que você maltrata, você é cristão, você não persegue e não maltrata ninguém. As pessoas que te perseguem e te maltratam, essas pessoas, pode ser que você não esteja orando por elas, você não esteja buscando por elas, perdoando, sabe, a mágoa, e isso seja a causa de algumas coisas que você espera do Senhor, elas não cheguem na sua vida, o seu caminho não é alargado. Exatamente. E falando um pouco sobre o que o pastor Alan pregou logo após essa palavra do pastor Jaime, aquilo que a gente estava falando. Ele falou, existem pessoas que na igreja o cara é nota 10. As tiazinhas amam ele. Verdade. Todo mundo está próximo. Ele canta, ele prega, limpa a igreja se necessário for, carrega peso e tal, e tal, e tal. Mas pisou dentro de casa, parece que muda a pessoa. A pessoa trata mal os pais, a pessoa não faz nada em casa, só reclama, é aquela pessoa chata. Calma aí, vamos lá. Você está sendo um falso cristão, porque não adianta nada você, na igreja, fazer tudo isso, mas em casa, que deveria ser, o pastor Ana até falou isso, deveria ser o seu primeiro ministério, ganhar os seus para Jesus. Você não faz. Você quer salvar o mundo, mas você não consegue salvar aqueles que estão dentro da sua casa. E a gente não pode fazer isso, a gente não pode cair nessa de Deus, nossa Senhor, eu vou mudar o mundo. Eu vou pregar pra todo mundo que eu ver e tal. E até você pode fazer isso. Uma pessoa barulhenta. Mas falta o amor, verdade, pelos seus. E aí, como ele usou, né, a referência de Timóteo, que fala justamente sobre isso. Aquele que não busca pelos seus, aquele que não busca principalmente pelos seus, esse negou a fé. Então, uma pessoa barulhenta, mas que também não tem o amor pelos seus, não busca pelos seus, não faz a diferença pelos seus. E isso também pode ser uma das coisas que esteja travando. Algo que você esteja pedindo para Deus, algo que você esteja buscando de Deus. Mas, sabe, te falta o amor pelos seus. Você está esquecendo dos seus, das pessoas da sua casa, a salvação. Sabe, como o pastor Jaime também sempre comenta, ele fala, olha, pode ser que você orou para aquele filho e aquele filho já não está mais numa prática errada, mas já não está mais fazendo aquilo, não está mais fazendo assado, porém ele é salvo. Ele tem vindo à igreja, tem confessado Jesus como o seu único suficiente Salvador. Então, isso vai fazer diferença. Sabe, você... Tudo bem, não está mais na prática, mas ele é salvo. Você tem buscado a salvação? É uma cura, né? Vamos supor. Algum familiar seu que pediu... ora por mim e tal, tô com tal enfermidade. Você foi lá, foi usado pelo Senhor Espírito Santo. Foi curado. Glória a Deus, mas essa pessoa só foi curada. E a cura espiritual ela recebeu. Sim, verdade. A transformação do Senhor, ela conheceu Jesus, ela está frequentando uma igreja, ela está sendo discipulada, ela está sendo, enfim, ela está conhecendo Jesus. A gente deve fazer essa pergunta. Verdade. Não só se contentar com a cura, não só se contentar com uma libertação, mas ir adiante, sabe? Seguir adiante pro próximo passo. Agora eu vou buscar pela salvação. Exatamente. Agora eu vou buscar pelos meus, para que eles estejam aqui comigo. Não adianta só ser curado, ser liberto, porque fica na adrenalina, né? Exatamente. Poxa, quando a pessoa tá mal, a gente fica pensando, a gente tá ali, tá buscando por ela, tá orando por ela. E aí quando tá tudo bem, quando a tempestade se acalma, aí já não se importa mais com a salvação. Isso é algo que a gente precisa sim rever e buscar, sabe? Pode ser que isso também seja uma das causas que você não recebe aquilo que você tanto tem buscado de Deus. São erros pequenos, mas que fazem toda a diferença na nossa vida. No mundo espiritual tem uma diferença que a gente não imagina. Assim como as raposinhas fazem mal às vinhas, também tem as coisas pequenas que são necessárias para que a gente possa alcançar as coisas que Deus tem para nossa vida, as bênçãos que o Senhor tem para nossa vida. É uma mensagem que, todas essas mensagens, né, foram 3 partes, tanto com o pastor Jaime, tanto com o pastor Alan também. Foram praticamente 3, 4 partes de mensagem, todas elas assim bem enriquecedoras. Para quem quiser acompanhar, vai aparecer aqui em cima. A gente vai estar por aí. Você resumiu bastante aqui, porque o intuito do programa é justamente fazer você ir lá e assistir a pregação. É verdade. E aqui ser só mais uma cerejinha no bolo. Só para complementar, falar, poxa, caramba, vou ver o que realmente foi falado. É verdade. Porque a gente dá o entendimento que a gente deu da palavra aqui e tal,
Mas é com o intuito de você ir lá e ter o seu próprio entendimento, você ter seu próprio discernimento a respeito daquela palavra. Talvez Deus tenha falado com você de uma forma totalmente diferente do que falou conosco. É verdade. Que vai te dar uma resposta de uma oração que você fez há muito tempo atrás. Então... Uma direção, uma reflexão, algo que Deus está querendo falar com você. Exatamente. Uma coisa que você, de repente, não sabia, a importância de amar, de perdoar, de orar pelas pessoas, de no passar ano de cuidar dos seus. E de ser realmente um cristão, de fato. Imitador de Cristo. E é isso. É verdade. E um imitador de Cristo, como que é a palavra no grego, cristianos. Exatamente. Mas é isso, que anda com Cristo. Sabe? Não é cristianos, mas tem... É cristianos. Exatamente, Tem... Quando o Paulo ele foi para uma... Se não me engano, foi Filipe, não me recordo. Mas foi a primeira vez que usaram uma palavra ali que... Em grego, né? Que falava as pessoas que andaram com Cristo. Então, para que você seja essa pessoa também, que as pessoas olham para você e possam dizer, poxa, esse cara tem andado com Cristo. Assim como Pedro também, sabe? Olharam para eles e falaram assim, poxa, eles são iletrados e tal, mas eles estavam com o Senhor, estavam com o Criador, e que as pessoas possam ser assim com você também. Amém. Verdade, amém. Glória a Deus. E nos visite onde? Na Avenida São João. 1035, Salão dos Jovens no domingo, vamos inverter a ordem. Isso, QG, exatamente. Sempre é falado do 791, mas dessa vez a gente vai falar 1035, meio-dia 45. Exatamente, meio-dia 45 aqui no QG dos Jovens. Não, gente, é meio-dia e meia. O varão aqui, ele tá com sono. Eu tô com sono, gente. E aí, meio-dia e meia, 791, não, meio-dia e meia, 1035. E no 791... Todo sábado às 4 horas da tarde, Sunset for Jesus. Esperamos todos vocês. É verdade. Deus abençoe. Deus abençoe. Uma noite, semana, o dia, dependendo da hora que você assistir. Até o próximo. Estamos aqui todas as quartas-feiras, às 18 horas, não às 16, às 18 horas. Deus abençoe, tamo juntos. Mano, nos visite no Instagram. Estar com vocês aqui. Tamo juntos. Nos visite no Instagram, @JQV Brasil. E aí você consegue acompanhar todas as atividades da nossa juventude, incluindo o nosso Don't Stop dia 15 de novembro. Que tá chegando. Se preparem. Se prepara. Você que é de São Paulo, venha com nós. Você que não for de São Paulo, vá no seu estado, que vão ter lá também. Exatamente. Cadê o spoiler aqui? Ixi. Tamo juntos, Tamo junto. Nós. Já estamos promovendo já. Aí, tamo juntos. E aí a gente se vê, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Tudo de bom. Até o próximo.